TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você. Boa noite, pessoal. Antes de qualquer coisa, conforme foi dito, a gente está gravando, tá, essa palestra, e aí quem for entrando também vai receber esse aviso, tá bom? Então vamos iniciar como costuma ser com o nosso boa noite. A gente vai ter as nossas apresentações, tá, Valéria? Antes de entrar no tema propriamente dito, aquela questão de autodescrição, como você mesma nos levou a adotar, né? Lembrando sempre dessa questão da acessibilidade, sempre que possível, fazendo da melhor forma. E vamos lá. Então. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do ciclo de palestras online da Câmara Municipal de Fortaleza. Eu sou o Sávio Mota, sou servidor público municipal e estou, nesse momento, aqui responsável pela condução, pela mediação dessa 17ª edição de palestras online, que é uma oferta da Câmara Municipal de Fortaleza através da Escola do Parlamento, a EPFOL. Sou, como eu dizia, jornalista e servidor da casa. Sou um homem mestiço, de 38 anos, de cabelos, barba, bigode e olhos negros. Estou, no momento, vestindo uma camisa cinza e outra por cima de botão, que é branca e com padrão azul. E, além disso, estou com um ambiente virtual, né, que é o padrão aqui da Escola do Parlamento, com aqui as marcas da escola e da Câmara Municipal. Bom, Valéria, se você puder já se autodescrever, acho que seria o ideal, né? Fique à vontade. Então, boa noite, gente. Eu sou Valéria Aidos, sou antropóloga, sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros, crespos, na altura um pouco abaixo dos ombros. Uso óculos de armação transparente meio alaranjada e estou no ângulo da sala da minha casa, que aparece metade da minha parede, que é branca, e metade que é laranja. Foi o lugar que a luz estava melhor hoje. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, todo mundo. Muito bom. Então, pessoal, como eu... antes da gente entrar propriamente no tema, tem alguns avisos já de prática que a gente faz. Um deles é a gravação e futura transmissão, né? Essa palestra está sendo gravada e será transmitida pela TV Câmara Fortaleza e também estará disponível no YouTube, tá? O segundo aviso é o microfone, a interação a gente pede que seja desligado, tá? Porque aconteceria muitas situações de descontrole, assim, já acontece com a gente, né, Valéria? Com os palestrantes, mediadores, então a gente pede que seja por escrito, no chat, se possível, facilita a gente controlar isso para ter a melhor fluidez. Além disso, a questão dos certificados, né? Quem eventualmente conseguiu entrar pelo link do Meet, não tem nenhum problema, a gente pede só que coloque o nome completo e o e-mail aqui no chat, para a gente poder, então, emitir o certificado das 2 horas aula que valem aqui pela Escola do Parlamento. E, por fim, a questão da avaliação, que é muito importante para a gente da Escola do Parlamento, para a gente sempre oferecer o melhor serviço possível, entender o interesse do nosso público, né? Ao término, a gente coloca do meio para o fim da nossa palestra, a gente coloca o linkzinho para fazer essa avaliação, que leva a questão de 2 minutos, tá bom? Olha só, já tem gente aqui colocando nome, que bom, nome e e-mail, nome completo, tá, gente? Do jeitinho que botaram aqui, perfeito. Então, vamos lá. Já é cantado em prosa e verso, e de perto ninguém é normal. E cada vez mais nós descobrimos que somos pessoas com inúmeras características, especificidades, nos descobrimos na diferença, né? Mas aí isso nos leva a nos perguntar, afinal de contas, o que é esse normal? O que é que se traduz pelos padrões que nos são ensinados e reproduzidos no nosso dia a dia? Eu, como uma pessoa que é atravessada por algumas dessas questões da diferença, né? Eu sendo CODA, ou seja, filho ouvinte de pais surdos, eu sendo também autista, né? Neurodivergente, assim como minha filha,
né, que também é autista, também está no espectro, e minha esposa, que tem TDAH, né, somos uma família neurodivergente, além de, como eu costumo dizer, surdo-nativa, né, porque nasci numa família com pai e mãe surdos, eu sou completamente atravessado por isso. Então, é um tema que me é muito caro. E acho absolutamente necessário a gente trazer também as questões nessa dimensão pessoal. Mas, para falar disso, além da questão pessoal, e eu vejo aqui que tem muitas pessoas, algumas das quais eu acredito que também podem contribuir, como eu sempre peço nos comentários, também vale muito a pena a gente ter referências do que a academia pode nos trazer. E é nesse sentido que a gente está aqui com a doutora em antropologia social, professora e pesquisadora Valéria Aidos, e muito nos felicita com a sua presença para falar um pouco dessa questão da acessibilidade e da emancipação social e tratar de um tema, afinal, que é atualíssimo, mas que nem sempre nós estamos inteirados, que é a questão do capacitismo e das ações anticapacitistas. Professora, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, e fique à vontade para iniciar a sua apresentação da forma como você preferir. Obrigada, Sávio. Eu queria lembrar também que já é a minha segunda vez que eu estou aqui presente. Queria agradecer à Escola do Parlamento, à Câmara Municipal de Fortaleza, na figura do Sávio, e dizer que já falamos, né, de deficiência, de como as ciências humanas e sociais, e também a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, os diálogos com a ONU, com organismos internacionais de direitos das pessoas com deficiência, têm abordado, né, não só a temática, mas como a gente tem convivido, né, pensado, interagido e trabalhado para a inclusão e acessibilidade, né, das pessoas com deficiência. Então, a gente já falou bastante sobre capacitismo, acho que então, quem tiver interesse também em dar uma olhadinha na gravação anterior, com certeza o Sávio consegue colocar no chat, né? Então, eu pulei, vou passar muito rapidamente por essa introdução, mas para a gente falar mais sobre acessibilidade, e, claro, né, centrada na acessibilidade atitudinal, que é exatamente essa atitude anticapacitista, né? Uma atitude e uma cultura da acessibilidade, um ethos de acessibilidade, ou seja, um dispor-se, né? Um estar no mundo atento às diferenças e não só se ocupando, se preocupando, se ocupando, mas numa disposição a, né, sempre prestar atenção se está o máximo de pessoas sendo incluída, né? Se todos estão participando, se todos estão confortáveis, se todos estão tendo acesso a direitos, né? Esse ideal, a gente vai ver que ele é impossível, né? Mas o mais próximo possível, que a gente quer chegar sempre do mais próximo possível. Então, esse é o tom da nossa conversa de hoje, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir, Sávio, tu só me avisa se eu compartilhei certo, acho que é só tirar o pause aqui, retomar a apresentação, acredito que vai dar certo. Por enquanto, parece que sim. Por enquanto. Ou não. Valéria está apresentando, não. Vou parar e vou começar de novo, porque eu acho que eu apresentei uma outra parte que não era a ideia. Bom, então, pensamos esse título, né, Sávio, para hoje, para relacionar exatamente, acho que essas três palavrinhas, né? Essas três categorias importantes, que é uma, entender que todos somos, assim como todos somos racistas, misóginos, machistas, nós somos capacitistas. Então, o que a gente consegue fazer, né? A ideia que a gente tem é constantemente uma postura anticapacitista, revisitando nossos valores, se pensando e pensando o nosso estar no mundo, o nosso ser no mundo, visando sempre combater todos os possíveis capacitismos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Uma dessas formas,
da gente combater, né, uma sociedade capacitista, ou seja, uma sociedade e uma postura que pressupõe incapacidade a partir de corpos diferentes, pressupõe incapacidade de pessoas que a gente considera, né, não tantas competências, habilidades e atitudes como a gente tende a ver o mundo a partir do nosso próprio ponto de vista, do que nos ensinaram que é, né, uma habilidade, uma competência, um talento, enfim. E então a acessibilidade são exatamente esses recursos que vão nos dar possibilidades de termos direitos mais próximos, né? Da gente estar mais próximo de uma igualdade de fato, ou seja, a partir de uma equidade, né? De recursos diferentes para pessoas diferentes. E dentro desse conceito de acessibilidade, o conceito de emancipação social está ligado a uma ideia muito cara na nossa sociedade, pelo menos de uma sociedade inclusiva, que é a ideia de autonomia, né? Então, acho que é um pouquinho disso que a gente vai tratar hoje. Então, a nossa conversa envolve o que é capacitismo e a construção dessa postura anticapacitista, a partir da construção de um ethos e de uma postura de acessibilidade. E eu vou apresentar para vocês um material que foi bem legal de fazer, que a gente chamou de contracartilha, né? Exatamente porque não tem pílula mágica, não tem receita de bolo, né? É toda uma construção de visões de mundo que a gente tem que batalhar para que seja cada vez mais comum no nosso dia a dia. E a ideia, então, de que essa forma da gente lidar com as diferenças seria mais propícia, né? Seria mais aberta à construção de uma emancipação social dessa camada, né, da população, que seriam as pessoas com deficiência. Na primeira vez que eu conversei aqui, então, eu já falei que a deficiência dentro, né, das nossas diferenças, daqueles atravessamentos que a gente tem de raça, classe, gênero, idade, né, a deficiência é um dos marcadores sociais que a gente ou já teve ou vai ter, né? Então, a gente tem na deficiência a ideia de experiência da deficiência, né? Então, digamos que deveria, né? As nossas relações com as diferenças, as nossas relações de alteridade entre o eu e o outro, entre o ego e o alter, né? Elas vão, em algum momento da nossa vida, se fazerem presentes. Ou a gente já foi criança e não conseguiu alcançar um pote de geleia, né? Como está na terceira figurinha que está aqui, que é uma menina tentando pegar um pote de geleia numa prateleira mais alta, ou quando a gente ou quebrou um pé, ou quebrou um braço, né? Ou esteve em alguma situação que a gente não teve acesso por conta da arquitetura, por conta dos espaços físicos da nossa sociedade, a gente não teve acesso aos mesmos direitos, à mesma participação social que outras pessoas, ou em situações mais sensoriais, linguísticas, comunicacionais, né? Como é o caso do autismo, por exemplo, ou de algumas outras deficiências ocultas, né? Como a surdez, enfim, as outras neurodivergências, né? Como depressão, bipolaridade, TDAH, que a gente às vezes se encontra que parece que está num mar de palavras, numa torre de Babel, né? Que a gente de fato se sente meio perdido naquela situação. Eu não estou tendo acesso à interação social, à comunicação, como outras pessoas mais facilmente têm. Se a gente não passou por nenhuma dessas situações de diferença, de sentir-se excluído de alguma forma ao acesso, se tivermos sorte, um dia a gente vai, né, ficar velhinho, a gente vai chegar, então, na velhice, na fase mais idosa, em termos de idade, e nós vamos, então, experimentar, né, uma audição diferente, um ritmo cerebral, um ritmo cognitivo diferente. A gente vai levar mais tempo numa fila do banco para digitar uma senha, a gente não vai conseguir ficar em pé por tanto tempo numa fila do supermercado, né? E a gente vai também sofrer em todas essas situações de capacitismos atitudinais, né? De preconceitos, de estigmatizações, né?
de pessoas nos tratando de uma forma não muito legal, digamos assim, uma infantilização, uma pressuposição de que a gente não pode falar por si mesmo, que a gente não tem escolhas, e um pouco de todas essas ações capacitistas a gente conversou numa conversa anterior. Elas têm uma base histórica, dessa nossa forma de ver o mundo não veio do nada, a gente também não vai ter tempo hoje para retomar, mas ela vem desde as navegações, de quando a gente se depara com o diferente, de quando os colonizadores chegam, né, aqui na América do Sul, na Austrália, na Oceania, enfim, e acabam tentando explicar esses indígenas, aborígenes, africanos, tentando explicar que a diferença é essa que existe entre seres humanos, né? Como que esses choques culturais acabaram produzindo explicações da diferença. Então, também está na nossa outra conversa, que inicialmente foi negada a própria condição de humano a essas pessoas. Não, isso não é humano, eu me senti tão diferente, eu, colonizador, branco, homem, né, europeu, enfim, me senti tão diferente dessas outras populações com as quais eu me deparei, que eu neguei a própria condição de humano a elas, sentindo que eu não poderia ser aquilo, né? Então, tem lá em Camões, tem nos registros dos viajantes, muito essa reação frente à diferença, e como a gente ainda vê hoje, né? Não, isso não é humano. Um segundo momento, então, essas pessoas reconheceram que sim, são humanos, né? As pessoas que eu digo nós, que construímos essa história ocidental, né, de explicação do mundo, digamos assim. Sim, são humanos, mas eles não têm religião, não têm educação, não têm moral, né? E aí a gente julgou essas pessoas a partir de uma lógica da falta, porque a gente não consegue enxergar nelas o que a gente considera que é a nossa forma de ver o mundo, e a gente vê o que a gente tem como o único possível. Então, se ele não tem uma educação a partir do que eu entendo como educação, que é aquela educação que eu aprendi, uma educação formal, que tem tal jeito, tal etiqueta e tal, eu olho para o outro e digo, ele não tem. E como a nossa escola, como o nosso mundo do trabalho, como o nosso modelo biomédico e muitas vezes psicológico de entender as pessoas com deficiência, olha para o outro a partir do nosso próprio conceito do que é o ter, né, do que é ter as qualidades necessárias e que são consideradas ditas normais, e diz que o outro não tem, né? Então, a gente vê o outro a partir da falta, do déficit, do atraso, né, de uma forma bastante darwinista, como a gente vê na nossa escola, por exemplo, né, em estágios de evolução, como a gente já está chegando agora, então, na lógica do atraso, né? Já me atropelei. Então, o terceiro momento é que, bom, não falta cultura para essas pessoas, não falta educação, não falta moral, né? Mas eles estão num estágio mais atrasado que a gente. E essa é outra forma também, como se fossem as bases, as raízes, as formas de pensamento, os sistemas de pensamento que embasam toda a nossa forma excludente, né, de ver as pessoas com deficiência, não só elas, mas aqui no caso da nossa conversa, as pessoas com deficiência no mundo de hoje. É muito importante a gente lembrar que, ao longo dessa trajetória de tentar compreender as diferenças, no surgimento da sociedade industrial moderna, né, no surgimento da modernidade com o iluminismo, o surgimento da sociedade capitalista e o surgimento do que a gente entende hoje como medicina, né, como o que é saúde, o que é doença, o que é normal e o que é anormal, mostra o Michel Foucault, por exemplo, que em algum momento juntam-se alguns saberes, como o saber médico, o poder do Estado e as ciências estatísticas, por exemplo, para construir o que a gente entende hoje como as famosas reguinhas, né? A gente tende a medir o outro a partir da mesma régua, tipo, não me veja a partir dos seus princípios, né? E aqui a gente vai entender como que todo um campo de explicação da área da saúde como um todo e do que trata de todas as áreas do conhecimento que tem o poder de falar sobre os corpos,
de gerenciar os corpos, de categorizar, de nomear os diferentes corpos, em algum momento é capturado pela nossa classe médica. E aí a gente tem a construção do que é o dito normal, como está no gráfico da famosa curva de Gauss, que eu coloquei aqui, que é aquela curva que parece uma montanha, e a cada sociedade, e a nossa sociedade também, acaba criando, acaba inventando, né? Acaba construindo padrões do que a gente vai colocar no meio dessa curva, que vai ser a curva que vai ser aquelas características da população que a gente está conhecendo e considerando como normais, e o que eu vou colocar no que chama a curva de Gauss estatística de região crítica, que na prática a gente vai começar a considerar como desvio, patológico, anormal, deficitário ou super valorizado, por exemplo, né? Então, a gente vai construindo socialmente esses padrões. Aquilo que não está na região de aceitação pode ser uma doença, mas também pode ser considerado uma deficiência. É muito importante a gente entender que isso é socialmente construído e que isso não é estático. Isso é historicamente modificado o tempo todo, né? A gente tem um romance do Machado de Assis, o Alienista, daquele psiquiatra, né, que vai colocando dentro do conceito de anormal, né, ou de louco no romance, a população, e cada vez mais aquele outro é louco, o outro não é normal, o outro é patologizado a ponto que sobra só ele na sociedade, né, nos seus parâmetros considerado normal. É uma metáfora interessante para a gente entender como a nossa sociedade lida com as diferenças, porque o que é colocado dentro dessa região de aceitação, ou dentro dessa região do saudável, né, do não doente, do sem deficiência, é muito diferente ao longo dos anos, ao longo da nossa história, a ponto da gente estigmatizar ou patologizar comportamentos anteriormente na história que hoje a gente considera normal. Por exemplo, a homossexualidade, né? Hoje é visto como uma orientação sexual que faz parte da diversidade humana, mas até pouco tempo ela estava dentro do livro de diagnósticos médicos como um transtorno, ou como uma disfunção, né? Então, é muito importante que a gente entenda e acompanhe essas modificações, porque o quanto mais a gente entender, né, mesmo que a gente precise, muitas vezes, de um laudo, de um diagnóstico para ter acesso a direitos, é muito bom a gente ter sempre em mente, né, que essa construção, ela não é fixa, ela é construída também socialmente, sem deixar de fora esses corpos, e as dores, né, as experiências do dia a dia que são, sim, permeadas, né, por sofrimento, enfim, mas que elas são normatividades, ou seja, normas construídas pela nossa sociedade. Então, nós temos corponormatividades, né? Que corpos que são bonitos, feios, saudáveis, doentes, aptos ou não aptos, né? Funcionais ou não funcionais. A gente tem neuronormatividades, que formas de eu me comportar, que formas de eu falar, por exemplo, eu falo demais, né? Ou a pessoa que é quieta demais, a pessoa que interage demais, que interage de menos. Todo momento que a gente coloca como é de mais ou de menos, eu estou colocando nessa região crítica dessa curva de Gauss. E eu estou instituindo, eu estou dizendo, eu estou socialmente construindo que aquela pessoa não está agindo como deveria, dentro da norma, né? Ao mesmo tempo, normatividades psicocognitivas. Então, a forma de aprender é outra, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente trabalha com inteligências múltiplas, mas algumas inteligências são aquelas consideradas as aceitáveis, né? Aquelas que a gente tem que ter. A deficiência neurocognitiva, a deficiência lógico-cognitiva. Ai, meu Deus, estou trocando. A inteligência lógica, a inteligência né, de pensamento abstrato, mas outras inteligências, né, muitas vezes uma inteligência
espacial, uma inteligência auditiva, uma inteligência, enfim, empática, podem não estar sendo valorizadas ou não estão sendo colocadas nessa região de aceitação. Aqui também já trouxe essa figurinha, eu acho, mas é um exemplo muito legal e muito didático do que a gente chama de normocentrismo, né? Como se o normal fosse sempre aquele que é o normal para a gente, né? E a gente parte da nossa construção do que deve ser, né? O outro, né? Quase que uma normose, um ranço, uma fixação com a ideia de normal, né? Que o normal deve ser aquilo que deve ser buscado e não a diversidade. Então, a gente tem aqui, pode ser um gestor de uma empresa, pode ser um professor, pode ser, enfim, qualquer figura que esteja numa posição, né? Que a nossa sociedade considera como hegemônica, como aquela que tem o poder de categorizar, de dizer, de administrar, né? De conduzir, digamos assim, né, as nossas instituições, a nossa vida, dizendo, vou descrever a figura, tem um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um lobo, um cachorro, e o professor na frente dizendo, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore, que é uma árvore que tem atrás desses animais. É claro que a figura está tá meio... caricatural? Obrigada, Sávio. Mas, na prática, é isso que a gente faz o tempo todo. Quando a gente faz isso, quando a gente está dizendo que existe um perfil do trabalhador ideal para o mundo de hoje, quando a gente está dizendo que no final de um curso de graduação eu tenho que ter um perfil do egresso com tais e tais e tais saberes, que tenha apropriado tais e tais e tais conteúdos, ou que tenha X habilidades, né? No momento que eu coloco que existe uma caixa, existe um perfil desejado, eu estou colocando de fora todas as outras formas de ser e estar no mundo, que não necessariamente tem aquelas habilidades específicas e mais do que isso, que o nosso mundo está precisando. Né? Então, quando a gente está atuando em equipe, que é tão falado no dia de hoje, a equipe é exatamente isso. De repente, o macaco vai atuar nessa equipe, nessa turma de alunos, como está na frase, podendo chegar no topo da árvore. O elefante, de repente, vai poder sacudir com a sua força a árvore para dela caírem alguns frutos. O peixe vai poder molhar a árvore se ele se sacudir no... Estou inventando, tá, gente? Se ele se sacudir no aquário, né? Enfim, o cachorro vai poder cavar em torno da árvore para que, quando chover, essa água alimente a árvore de uma forma melhor. Né? O passarinho que tem ali, que eu esqueci de falar, vai poder fazer um ninho na árvore, né? E aí essa árvore vai se tornar, então, também um espaço de moradia para algumas dessas pessoas, vocês entendem? Então, essa é uma metáfora muito importante para a gente ter em mente quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com trabalho de grupo, que a gente continua nas nossas universidades e na nossa empresa, em todos os espaços da nossa sociedade, achando que todos têm que ter contribuído da mesma forma, né, para esse trabalho de grupo, sendo que a nossa sociedade não é toda igual. Consequentemente, muita gente vai ficar de fora. Então, a gente entende como deficiência esses corpos com impedimentos. Eu estou lendo o slide, né? Ele tem os corpos com impedimentos de um lado, um sinal de mais escrito barreiras do outro, para a gente entender o que é deficiência. Corpos com impedimentos está entre aspas, porque a própria construção de impedimento já é um pouco complicadinha, mas seriam corpos diferentes, né? Corpos divergentes da norma. Esses corpos que estão nas pontas da curva do normal, nas pontas, né, da curva de Gauss, digamos assim, que a gente instituiu como um parâmetro de avaliação das pessoas no nosso mundo. Então, corpos que teriam impedimentos físicos, auditivos, visuais, mentais, psicossociais ou múltiplos, né, trazendo mais de uma dessas deficiências, que encontrariam, ou que encontram melhor, barreiras
para plena participação social na nossa sociedade. Essas barreiras podem ser, e aí a gente está entrando em acessibilidade, que é o tema de hoje, já mais especificamente, na verdade a gente está falando desde o início, mas mais tecnicamente, né? Podem ser arquitetônicas, sensoriais, comunicacionais ou atitudinais, dizem os nossos textos, né? As nossas leis, as nossas referências. Eu coloquei atitudinais aqui, não só eu, todo um conjunto de pessoas que está pensando junto comigo nos estudos da deficiência, em destaque, porque todas as outras barreiras são também atitudinais. É uma atitude eu não adaptar o meio ambiente físico e arquitetônico para todas as corporalidades. É uma atitude eu não cuidar se a luz não está exagerada, se o som está adequado, se eu estou com estímulos demais, né, em termos de cor, de texturas, de barulhos, né, no meio ambiente, para conseguir que pessoas que tenham hipersensorialidades ou hipossensorialidades, às vezes, estarem confortáveis naquele lugar, né? Nos sensoriais também no sentido dos sentidos, da audição, da visão para pessoas cegas e surdas. E junto aí entram, então, as comunicacionais também. Se eu tenho tradução de Libras e tal, né? E a gente vai ver mais detalhadamente essas outras questões. Nos nossos textos legais, nas nossas teorias, nos nossos registros, né, para que sejam base das ações, para que sejam a base das práticas no mundo, a gente tem na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 3º, que seriam, então, essas barreiras, né? A barreira seria qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa com deficiência, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão do mundo de si, né, do que está acontecendo, e à circulação com segurança na nossa sociedade. Essas barreiras, então, como eu estava falando, elas podem ser arquitetônicas, né? Ou seja, os espaços, as rampas, a mobília, elas podem ser de linguagem e de comunicação, né, de comunicação, como a tradução em braille, a Libras, a audiodescrição, o CAA, ou comunicação aumentativa alternativa, o uso de legendas, a própria linguagem corporal, né, esses corpos em movimento, né, digamos assim, e as etiquetas ou regras sociais que vão entrar também na interação social, né? Então, por exemplo, os signos nos banheiros, né, as placas, ou mesmo uma etiqueta de como eu devo falar, como eu não devo falar, né? Então, a gente tem que existem linguagens consideradas corretas e linguagens consideradas erradas em cada contexto, em cada ambiente. Isso também gera muita exclusão social, rotulando, né, os preconceitos linguísticos, por exemplo, com linguagem mais de classe popular e outras, né? E da interação social, que tem a ver com aquelas normatividades, como que a gente vai interagir, né? Vai compartilhar a vida, vai estar no mundo com as pessoas, como que a gente está convivendo, né, com as pessoas no dia a dia. E a gente vai ter uma barreira no momento que eu parto da ideia hegemônica, parto de uma ideia do que é normal e do que é não normal, das normatividades para julgar as diferenças, para julgar a diversidade humana como um todo. Né? Eu também vou ter, então, nas barreiras de interação social, esses estímulos todos, que muitas vezes que tem a ver com as duas outras barreiras colocadas em cima, né, da comunicação, linguagem e interação social, mas na interação social também as nossas formas da gente nos relacionar com as pessoas, né? Se eu vou abraçar, se eu não vou abraçar, se eu vou beijar, se eu vou ficar perto, se eu vou ficar longe,
como que eu vou abordar corporalmente, né, uma pessoa cega, uma pessoa autista, e junto com isso essas regras sociais que nem sempre são facilmente lidas, nem sempre são facilmente interpretadas, né, pelas pessoas com deficiência. Eu acho que aqui, de novo, também, principalmente pessoas dentro do espectro da neurodiversidade. E todas essas barreiras, então, como eu estava falando, são barreiras atitudinais, né? O que seria, então, o romper, o combater, o tentar derrubar essas barreiras? É construir o que a gente entende por acessibilidade. Eu trouxe aqui também uma figura bem comum nos estudos da educação inclusiva, nos estudos de acessibilidade e inclusão, né, que mostra o conceito de equidade, ou seja, eu tenho 3 rapazes, né, um mais alto, um de média estatura e um mais baixo, que estão assistindo a um jogo de rugby, sei lá, de taco-bola, que a figura é americana, podia ser um jogo de futebol. Parece beisebol. Beisebol, né? Para um rapaz mais alto, então, ele está direto no chão. O rapaz de estatura média foi proporcionado para ele uma caixa, para ele subir em cima e também chegar na altura de um muro que impediria, né? Ou seja, essa barreira que impediria que eles assistissem o jogo. E o rapaz mais baixo recebe 2 caixas. Então, esse é o conceito de igualdade que os estudos da deficiência, que uma postura, né, e uma perspectiva inclusiva tem, ou seja, a igualdade com os direitos, com o respeito às diferenças, que seria o nosso conceito de equidade. Né? Então, a acessibilidade é eu propor acessibilidade, ou buscar acessibilidade, é eu ter o tempo inteiro em mente que pessoas com deficiência são aquelas que enfrentam barreiras, eu conhecer essas barreiras e eu estar atenta a essas barreiras, e eu constantemente buscar, no mínimo, diminuir, né, essas barreiras adequadamente àquele contexto, aqueles indivíduos específicos, buscando essa adequação, né, essa busca por justiça. Então, eu trouxe aqui um conceito da Mingus, que é um conceito que a gente gosta bastante, que diz que acessibilidade são todas as técnicas e tecnologias físicas, sensoriais, comportamentais e cognitivas, pensadas e praticadas, tendo como paradigma uma definição mais ampliada de acessibilidade, baseada no acesso universal e na ideia da justiça da deficiência. Por que esses 2 conceitos, acesso universal e justiça da deficiência? Porque o acesso universal, entendendo aqui não universal como igual para todo mundo, mas universal como aquele que o maior número de pessoas possa ter acesso. Né? Então, a gente tem, por exemplo, muitos estudos no design, né? Tentando, adequando o mundo para pessoas canhotas, para pessoas mais baixas, né? Ou seja, fazendo com que as nossas instrumentos, mobílias, espaços sejam mais inclusivos, né, para todos os corpos e todas as formas de se comportar. E justiça da deficiência no sentido que não é um conceito de igualdade, no sentido de igualdade para todo mundo, todos vão fazer a mesma prova, né, todos vão fazer o mesmo processo seletivo, todos vão ter o mesmo horário de trabalho, o mesmo espaço para trabalhar, o mesmo, mas sim as adequações necessárias para que esse espaço seja mais justo, para que essas ferramentas, né, de avaliação, de participação, sejam as mais justas possíveis, ou seja, aquelas que envolvem o conceito de acesso universal e o conceito de equidade, e não o de igualdade iluminista, né? Então, quando eu me coloco a responsabilidade, eu me coloco numa postura, né? Eu me coloco como uma pessoa que busca constantemente a acessibilidade, que busca, eu vou ter que ter algumas atitudes anteriores, né, a toda e qualquer ação minha em sociedade. Então, eu estou sempre atenta ao meio e a possíveis barreiras para todas as pessoas que estão naquele espaço. Eu já chego, por exemplo, numa sala de aula, dizendo que aquele é um espaço acessível, que, por favor, qualquer recurso diferente, qualquer pessoa precise, me fale no final da aula, ou por e-mail, ou por WhatsApp, como se sente mais confortável.
que naquele espaço todo mundo pode se mexer, todo mundo pode entrar, todo mundo pode sair, se sentir assim, se sentir necessário para conseguir aproveitar a aula da melhor forma possível, para conseguir ter acesso àqueles conteúdos da melhor forma possível. Então, a gente entende, né, que a acessibilidade não é a rampa para o cadeirante, as legendas para o surdo, ou a Libras para o surdo, né, e a audiodescrição para o cego. A acessibilidade é o já prever que essas barreiras existem, e eu já estar predisposto, né, a acessibilizar o ambiente para todos os corpos. E depois a gente vai ver que todo mundo só tem a ganhar quanto mais recursos possíveis para eu estar participando daquele ambiente, naquele momento. E por isso a acessibilidade ela vai ser sempre situacional, vai ser para aquela situação e vai ser sempre relacional, porque é na relação que a gente vai construir a melhor forma de todos estarem ali com acesso ao que está sendo proporcionado às outras pessoas. Isso a gente não constrói sem uma ética do cuidado, né? Então, os estudos do cuidado, eles chegam com muita força nas reflexões sobre deficiência e acessibilidade, desde os anos 70, com as teóricas feministas. Depois eu vou mostrar o material, e a contracartilha vai trazer isso também. E a gente entende a ética do cuidado como esse agir com o outro, agir com relação à interação com as pessoas, não só entendendo o cuidado como o care about, o cuidar de alguém, o cuidar de si, né? O cuidar do mundo, mas o care of, né? Que a gente não tem em português esses dois significados, mas aqui as teorias do cuidado trazem desse sentido, ou seja, o importar-se, né? I care about you and I care of you. Opa, troquei. I care about you, eu me importo com você. I care of something, eu, então, cuido de alguma coisa ou de alguém. Então, para fazer isso, eu tenho que ter essa postura, né, que envolve uma transformação, né, de si. Não tem como a gente buscar inclusão e acessibilidade sem transformar os nossos valores, né? Eu não tenho como... vai ser muito... Eu vou estar colocando, até inconscientemente, muitas barreiras à inclusão, muitas barreiras a tornar o ambiente acessível, se eu preconizar, por exemplo, o valor que é o contrário da equidade, que é o valor de meritocracia. Se eu acho que todo mundo alcança o sucesso pelo seu próprio mérito e esqueço, né, que nós nascemos diferentes, com recursos diferentes, com corpos diferentes, enfrentando barreiras diferentes para essa participação em sociedade, por mais que eu tenha técnicas e recursos tecnológicos, eu não vou conseguir, né? Eu não vou estar construindo de fato um ambiente acessível, né? Porque eu vou estar julgando aquela pessoa pela mesma régua das outras, né? Que não tiveram as barreiras. Acessibilidade, então, na nossa lei, é chamada de adaptações razoáveis. Esse é um direito previsto em lei, previsto no Estatuto das Pessoas com Deficiência, previsto na Lei Brasileira de Inclusão, previsto na Convenção, né, dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, as adaptações são exatamente os recursos de acessibilidade, adaptação do meio, que são possíveis naquela situação para a construção daquelas relações, e por isso o nome razoáveis, né? Ou seja, aquela que é possível também fazer, sem botar nenhum senão no caminho, né? Lembrando que eu devo sempre buscar o ideal, né? Que é o acesso universal. A gente chama, então, esses recursos de acessibilidade de apoio ou de suporte, vocês vão encontrar com esse nome. Existe, por exemplo, o emprego apoiado, né? Que está previsto em lei, que é esse emprego que vai desde a seleção, né, do recursos humanos até a permanência, né? E as adaptações razoáveis para essa pessoa permanecer no emprego, e vou ter como foco sempre a pessoa, né, como um todo, né, a pessoa em seus desejos, em suas vontades, suas corporalidades também,
mas, né, a sua forma de ser e estar no mundo. Eu trouxe para vocês, e eu acho que vou me perder na hora, eu vou pedir que o Sávio me diga quando já deu 1 hora, no máximo. Na verdade, a gente está às 7 horas da noite nesse momento. A gente deu aquele tempo inicial, né? Então, assim, fica à vontade, se você quiser. Não, tranquilo. Eu vou só mencionar para vocês, então. Aqui tem 2 links, eu acho que no finalzinho, né, Sávio? Se a gente tiver um tempo, eu vou passar os links. A Carol Souza é uma produtora de conteúdo, ela é autista nível 2 de suporte. E eu trouxe 2 vídeos da Carol. A Carol, ela é uma autista que prefere escrever do que falar, né? Então, o que seria, muitas vezes, não é muito legal a palavra, mas acho que não tem uma outra forma da gente identificar. Ela seria uma autista não oralizada ou não verbalizada, mas, afinal, todo mundo, né, fala de alguma forma, ela fala pelo corpo dela e ela fala com a escrita. Eu não sei se eu consigo passar agora os vídeos da Carol, mas eu vou passar logo que eu acabar de falar aqui sobre acessibilidade, porque a Carol é uma pessoa que se formou em pedagogia e ela se comunica através dos recursos de comunicação alternativa aumentativa, né? Então, vocês veem aqui um print do Instagram dela, e eu sugiro muito, né? Eu indico que vocês sigam a Carol para aprender sobre autismo, acessibilidade, comunicação, enfim, eu acho fundamental o trabalho que ela faz. Valéria, eu baixei esses vídeos, não sei se você quiser que eu reproduza, eu posso fazer isso agora também. Ou deixo para o final, como você preferir. Acho que para o final, né? Eu vou só passar aqui e mostrar, porque eu acho que o que eu falei, eu quase já falei, sabe? Então, é só mais um momento de mostrar alguns materiais que eu queria depois, que eu vou te passar, para tu enviar, né, para os inscritos e para quem estava presente por e-mail, que eu acho que são muito legais, para a gente continuar, para a gente se instrumentalizar, né, para a gente incorporar essas ferramentas no momento não só da fala aqui, que é super rápido e nem todo mundo consegue prestar atenção pelas nossas políticas da atenção em tanto tempo de uma pessoa falando, né? Mas que depois, num outro momento, em casa, possa ler, possa manusear, né? Para a gente se aprender uns com os outros, né? Nesse momento, eu estou colocando o link dos vídeos, de todo modo, né? Porque já fica registrado. No chat, né? No chat, exatamente. Perfeito. Então, as atitudes que não visam a acessibilidade, que ignoram a acessibilidade, e todas aquelas que não buscam romper, né, as barreiras que eu mencionei, a gente nomeia de capacitismo. Capacitismo, e bastante no senso comum, seria o preconceito contra pessoas com deficiência, né? Na lei, ele é descrito como a discriminação por motivo de deficiência, né? Ou seja, é o ver e julgar as capacidades das pessoas a partir do corpo, a partir das funcionalidades, né? A partir desse conceito de deficiência do modelo biomédico, do modelo individualista, né? Do modelo que individualiza apenas no corpo a deficiência e não da pessoa em primeiro plano, né? Então, a base de referência para esse tipo de atitude, que é a atitude capacitista, é a pessoa sem deficiência. É aquela que eu considero como uma pessoa capaz, ou aquela que eu considero como anormal. Eu sempre tendo a categorizar, a entender o mundo, a ver o outro a partir do conceito do que eu considero normal, né? Então, é muito interessante o material dos ativistas com deficiência na internet, dos produtores de conteúdo, porque eles muitas vezes fazem um exercício de estranhamento com a gente, um exercício de relativização, brincando que o mundo do dito normal é o mundo neurodiverso, por exemplo, e os neurotípicos seriam os anormais, né? A Rita Louzeiro muitas vezes chega para mim e diz assim, ó, vocês neurotípicos... A Rita Louzeiro é uma autista, a ativista do Movimento pela Neurodiversidade, ela diz, vocês neurotípicos são muito chatos, né? Vocês não conseguem... Que dificuldade vocês têm de falar objetivamente o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo. Ficam aí se utilizando, né, desses entrelinhas, de metáforas, de não ditos. O mundo podia ser tão mais simples, né? Se a gente falasse o que realmente a gente queria falar, né? Então, esses exercícios são importantes para a gente entender,
para cair a ficha, né? Para dar aquele bug de quanto a gente é capacitista. E acaba sendo sempre um julgamento pré-concebido das limitações das pessoas com deficiência, né? Sem, de fato, conhecer elas, para aprender do que são capazes ou não capazes, né? Então, a Adriana Torres também é outra ativista autista que diz: nunca pressuponha a incapacidade de alguém, né? Sem conhecer essa pessoa antes. Eu não vou entrar nesses slides, eu vou deixar ele aqui registrado para depois vocês lerem com calma, né? É um material da Universidade Federal de Santa Catarina que eu gostei muito e eu botei no slide, na apresentação de hoje, para registro mesmo, que são 6 cards, assim, muito legais de combate ao capacitismo, né? Eles são um de cada cor, em cima está escrito combate ao capacitismo, e embaixo eu vou ler só os títulos de cada um. Então, o primeiro slide do material diz: respeite o protagonismo das pessoas, né? Não infantilize as pessoas com deficiência. O segundo, comunicação é um direito de todas as pessoas, né? É garantido em lei. O terceiro, não use características das pessoas como atribuições pejorativas. Reflita sobre a sua fala, tire expressões preconceituosas do seu vocabulário, né? Não desumanize pessoas com deficiência. Sempre pergunte às pessoas como elas preferem ser chamadas. É muito comum também, às vezes, estar do lado de uma pessoa com deficiência e aí do lado do cadeirante tem algum acompanhante, algum apoio. Em vez de tu falar para a pessoa, com a pessoa com deficiência, tu pergunta por outro: ela quer um chá, né? Ou eu sou um ser humano também, estou aqui, né? Isso é muito comum de acontecer, pode parecer louco, mas é. Outro, a deficiência é um produto social, né? Não naturalize a exclusão, é antiético e depõe contra a humanidade de quem o faz. Não diga é assim, sempre foi assim, o mundo é assim, não. Pode ser transformado, sim, né? Pessoas com deficiência não têm as mesmas características, não coloca tudo no mesmo saco, né? Reconheça a existência de marcadores sociais e atue para eliminar as barreiras de participação. Então, tem várias surdezes, tem vários autismos, né? Tem várias deficiências físicas diferentes dentro dessas populações. A deficiência não define a personalidade de uma pessoa, né? Evite generalizações. Não resuma a pessoa à sua deficiência. Fuja de estereótipos, né? A pessoa acaba não sendo mais o fisioterapeuta, que é pai, que é filho da fulana, marido da Beltrana enfim, jogador de futebol, né? Ele é o autista, ele é o cego, e isso apaga todas as outras características daquela pessoa. Não use pessoa com deficiência como exemplo de superação. Mas eu conheci uma pessoa que não precisou de nenhuma adaptação, né? Ela venceu, né? Ou, olha, veja só como ele toca violão com as pernas, e ele não tem os braços e toca violão com os pés, né? Olha só, ou seja, esse exemplo de superação, ele não só é extremamente prejudicial para a pessoa com deficiência, que acaba carregando nos seus ombros a responsabilidade de ter que ser melhor que os outros para ser alguém, mas também para todas as outras pessoas, colegas de trabalho, irmãos, amigos, né, que dizem: olha, ele tem deficiência e faz tudo isso, o que tu está fazendo da vida? Né? Então, essas comparações são extremamente violentas, né, para as pessoas com deficiência e para todo mundo como um todo. Então, também não romantize o esforço que a pessoa com deficiência faz, né? O capacitismo está em toda a sociedade, ele é estrutural e a gente também é responsável, né, pela sociedade como um todo. Não seja preconceituoso e tente sempre ser o mais horizontal possível, né? Nem se portar como alguém que está salvando o outro, hierarquicamente superior, num tom de esmola, de filantropia, né? E nem como um cuidador, né? Ou alguém que está se entendendo, né? Como
num outro plano, digamos assim, né? Vendo de cima para baixo, mesmo que a gente esteja romantizando, a gente acaba colocando essa situação numa hierarquia. Então, eu já falei, só que assim, tudo isso é o mínimo, mas nem sempre a remoção de barreiras vai ser o suficiente. Evidentemente que a gente não está deixando de lado que existem pessoas que, mesmo com todas as barreiras vencidas, vão ter acesso, não vão ter acesso ao trabalho, vão ter uma necessidade maior de suporte. Então, as teóricas feministas vão nos ensinar que a gente precisa rever o nosso próprio conceito do que é autonomia. Autonomia não é fazer tudo sozinho, não é ser autossuficiente, nós somos seres sociais. Todos dependemos de alguém para alguma coisa, né? Como a gente viu lá no início da nossa fala de hoje, ou quando a gente foi criança, ou quando a gente for ficar velhinho, ou se a gente passar por alguma experiência de uma corporalidade deficiente, ou mesmo considerando nossos corpos como corpos sem deficiência, a gente precisa de alguém ou de alguma rede de apoio ou de alguma tecnologia para estar no mundo. Né? Eu não ia conseguir estar dando aula aqui se não fosse a internet. Eu não consigo atravessar uma rua, algumas ruas, se não tiver uma sinaleira. Né? Eu não consigo trabalhar se eu não tiver alguém que cuide da minha filha ou que ela vá para a escola. Consigo trabalhar só naquele momento. Então, nós não a gente tem que romper com a ideia de que a autonomia é independência, né? Autonomia é a possibilidade de eu escolher a minha vida, de eu ser dono das minhas vontades, de eu ter a possibilidade, né, de autogestão, de ser eu mesma, ou seja, de emancipação social, de emancipação humana, né? Então, eu só vou mostrar para vocês esse material, que é a contracartilha de acessibilidade, né, que fala exatamente dessa nova forma de entender a acessibilidade, né, ela é uma contracartilha, porque ela visa romper com o conceito de acessibilidade como aquela acessibilidade que é centrada no indivíduo, que é para um tipo de deficiência, ou que só existe se existe uma demanda por algum recurso, e que ela é só uma tecnologia ou um instrumento. Né? Ela também quer romper com a ideia de que existe uma cartilha, um manual que vai me dizer tudo que eu tenho que fazer ou que eu tenho que saber, porque isso não é verdade. Como eu falei antes, ela vai ser sempre situacional e vai ser sempre relacional. Um material que busca romper e expor a nossa normose, né? Essas normatividades que a nossa sociedade insiste em colocar como o certo, e tenta trazer o universal não como um padrão, mas como um acesso do maior número de corporalidades possível. Então, a gente entende a acessibilidade nesse material como uma tecnologia social, né? Como uma tecnologia atitudinal de romper barreiras. Ela entende a acessibilidade sempre como uma mediação, porque se eu me colocar, tiver uma ética do cuidado, né? E tiver uma postura de construir uma cultura de acessibilidade, eu vou compreender o tempo todo que essa acessibilidade pressupõe vínculos e conexões entre pessoas. Né? Ela pressupõe a busca de um desenho universal, e por isso que a gente chama, então, de contra-acessibilidade naquele conceito mais clássico, né? Muito tecnologizado do que seria uma acessibilidade. Então, entender a acessibilidade como a construção dessa cultura, desse ethos do acesso. Eu acho que eu finalizo aqui com um dos parágrafos que eu acho muito legais desse material, que diz o seguinte: por meio da experiência do contato com corporalidades múltiplas, todos os envolvidos se reinventam, descobrindo formas de estar juntos que sejam acolhedoras às diversidades corporais das deficiências. As pessoas que já incorporaram um ethos da acessibilidade estão abertas a se transformar e ampliar seus próprios padrões perceptivos, cognitivos, comunicacionais, corporais, a partir da relação com pessoas com deficiência e seus modos singulares de existência. Não é necessário saber tudo sobre as especificidades do singular ou do outro. As acomodações nascem das interações. Cada pessoa é única, cada experiência é singular.
Os marcos legais e os padrões técnicos, embora extremamente necessários, nunca vão ser suficientes. É preciso uma mudança na atitude, no comportamento, na disponibilidade para se transformar. Fazer as coisas de outro jeito, com base na relação com o outro e no modo como se é interpelado e movido pelas diferenças. Esse material conta com 5 vídeos, né, que vocês têm acesso nos links no próprio material, todos eles produzidos por pessoas com deficiência, e ele tem como base um lema das pessoas com deficiência que chama Nada sobre nós sem nós, ou Tudo conosco, né, e que o Marco Gavério, que é um dos nossos colegas, tem chamado de aleijamento, né, vem de creep, que é uma contração de cripple, aleijado em inglês. E a gente tem falado em aleijar os espaços, aleijar a academia, com a palavra aleijado para chocar mesmo, né? Para desacomodar a gente, tirar a gente da zona de conforto, né? Então, a emancipação social é entendida como um aleijamento do mundo, o não partir do normal para ver a deficiência, mas partir da deficiência como normal. Nas palavras do Marco, aleijar é pensado no sentido de descolonizar, mutilar, deformar e contundir o pensamento hegemônico sobre deficiência, acesso e inclusão, provocando-lhes fissuras, né? Ou seja, é subversão mesmo. É uma subversão, uma versão do mundo vista, né, de quem é colonizado com relação ao colonizador, ou de quem é excluído com relação ao exclusor, ao excludente, e assim vai. A gente inverter a lógica de mundo, né? Explodir mesmo a própria dicotomia entre normal e anormal, entre deficiente e não deficiente. De fato, trazer a ideia, né, de um mundo diversificadamente construído e habitado. Acho que era um pouquinho isso que eu tinha para falar para vocês. Eu deixo a dica também de um vídeo que eu vou depois pedir para o Sávio botar no chat, mandar para vocês, que é da Mel Baggs, que é uma autista também não oralizada, americana, que vai falar que o mundo é como se fosse uma montanha, né? As pessoas ditas neurotípicas ou normais ou não autistas morariam no topo da montanha e as autistas lá embaixo, no vale. Só que as pessoas que moram em cima nunca se dão ao trabalho de descer até pelo menos metade da montanha para traduzir como são o mundo delas para as pessoas autistas que moram lá embaixo no vale. Então, elas olham de cima para baixo para o vale e eles enxergam um grande borrão verde e azul. Só que as pessoas que moram no vale conhecem os vários tons de verde das árvores, os peixes, os animais, os rios, a diversidade de comunidades que moram lá embaixo, e essas pessoas todos os dias precisam subir a montanha inteira para traduzir o mundo delas para as outras pessoas que estão lá em cima, né? Então, pessoas neurodiversas ou neurodivergentes constantemente precisam traduzir o seu mundo, e pessoas com deficiência também, para nós, ou eles, né? No sentido, já quebrando essa dicotomia, para que consigam ser incluídas. Isso gera o que a gente chama fadiga do acesso. Cansa explicar o básico todos os dias, cansa todos os dias ter que lembrar que tem que olhar para mim quando fala comigo para eu ler teus lábios, cansa todos os dias dizer que eu já estou cansada e que eu não estou conseguindo mais prestar atenção naquela aula. É exaustivo o reivindicar o mínimo de acesso e de participação social constantemente, né? Então, a fadiga do acesso é realmente algo que a gente tem que lembrar, né? Quando a gente acaba delegando para a própria pessoa com deficiência que ela que tem que correr atrás, que ela que tem que se incluir, que ela que tem que se adaptar, né? A Mel Baggs fala o seguinte: eu sei, é claro, que o vale em que vivo é qualquer coisa menos desolado, qualquer coisa menos uma montanha sem montanha. Ele tem todos os tipos de árvores, muitas das quais não podem crescer na montanha. Eu mergulho nos riachos e o cheiro das rochas é vívido. Eu rolo no chão
e o cheiro da terra é escuro e satisfatório. Cada experiência é como um novo arco-íris para todos os sentidos. E cada coisa se encaixa em um padrão tal que eu posso perceber tudo ao seu redor. Né? A Mel Baggs, ela interage desta forma com o mundo e não a partir da nossa linguagem, por exemplo. Acho que era isso, obrigada. Maravilha, maravilha. Para variar. Eu não ouvi, desculpe, você pode repetir? Não, eu disse que falei demais para variar. Não, foi ótimo. Adorei, eu tenho certeza que o pessoal acompanhou com muito gosto também. Valéria, a gente teve algumas interações também aqui, comentários, tá? O Marcos Andrade, em especial, foi bastante ativo, trouxe aqui vários dispositivos legais, né? Eu acho também muito importante a gente ter essa referência. Ele citou aqui a lei número 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para acessibilidade, e trouxe também a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto, que é a lei número 13.146 de 2015. Tá? O importante é ter sempre essas referências, claro. O que eu acredito que é necessário é justamente essa composição, né, tanto da questão jurídica, mas também dessa visão social e antropológica que a professora traz, e tantas outras aplicações, a própria vivência é muito necessária, né? E, enfim, o próprio Marcos Andrade, professora, colocou uma pergunta aqui. Professora, qual é a diferença entre equidade e igualdade no contexto da acessibilidade? O conceito de igualdade, ele pressupõe que todos terão os mesmos recursos para acesso ao mundo. Então, na ideia daquela figura que eu coloquei ali, né? Ou seja, igual, direitos iguais para todos. O mesmo vestibular para todo mundo, a mesma lei para todo mundo, as mesmas regras para todo mundo, os mesmos recursos, né, de acesso a textos, enfim, ao mundo como um todo, né? A ideia de que a pessoa, quem tiver mais mérito, vai conseguir, quem tiver menos mérito, não vai conseguir. Quem se esforçar vai ser um vencedor, quem não se esforçar vai ser um perdedor. Estou indo bem no nosso senso comum ocidental aqui, né? Mundo competitivo. Então, a igualdade vem daquele conceito lá do iluminismo, de igualdade, liberdade, fraternidade, né? Em que a gente tinha como concepção de mundo o homem, e não os homens, as mulheres, os negros, as pessoas com deficiência, os jovens, os idosos. E o conceito de equidade, ele é a igualdade com respeito às diferenças entre as pessoas, levando em consideração as diferenças. Né? Então, a outra figurinha seria o conceito de equidade, aquela dos meninos com diferentes alturas tentando assistir a um jogo de futebol. Aqui eu não tenho os mesmos direitos para todos. Eu tenho uma justiça, né? O conceito de justiça embasando a ideia do acesso ao mundo, da participação em sociedade. Então, eu tenho direitos diferentes para corpos diferentes. O menino mais baixo teve direito a 2 caixinhas. O meio a uma, e o outro não precisava de nenhum recurso extra, de nenhum direito específico, de nenhuma outra tecnologia para poder assistir aquele mundo. Então, é muito sério quando a gente entende que prover tempos de prova diferentes, espaços de trabalho diferenciados, recursos diferenciados, ou trabalho remoto para algumas pessoas, por exemplo, que a gente viu que a nossa sociedade tinha muita resistência até chegar a pandemia, né, gente? Tipo, ninguém podia fazer o seu trabalho remoto se o ambiente do trabalho fosse inacessível. Porque não tem tecnologia, porque não tem recurso. Daí veio a pandemia, a empresa, as escolas não puderam parar e, de repente, todo mundo podia. Olha só que interessante. Isso quer dizer que eram os valores que estavam por trás, que estavam colocando barreiras, né, para esse acesso de todas as pessoas. E a gente acaba vendo, isso é uma barreira atitudinal, como privilégio os direitos diferentes para corpos diferentes, para pessoas diferentes.
né? Então, a equidade prevê direitos e recursos e ferramentas específicas e diferentes para corpos e corporalidades e pessoas diferentes, né? Interessante. Valéria, perdão. Nesse sentido, assim, por exemplo, tu vê como privilégio uma pessoa cega poder fazer uma prova de vestibular no computador, ou ter uma pessoa lendo a prova de vestibular para ela, ou ela tendo meia hora a mais para fazer uma prova de vestibular. Ai, mas por que eles têm meia hora a mais? Gente, é o mínimo de tentar equiparar, equidade, equitar, não existe, a justiça nessas ações, entendeu? É ser mais justo nesse sentido. Aquele exemplo dos caixotes, ele é muito claro, porque assim, aliás, eu vou compartilhar novamente, que eu acho elucida muito, né? No caso, a cerca, digamos assim, ela tem a mesma altura para todos. Então, ela seria o princípio da igualdade nesse caso. Isso. Só que isso não é, de fato, o que se busca. Falta justiça. Então, a justiça é que vai embasar, como você falou, o princípio da equidade, pelo qual todos vão poder assistir. Independente da cerca ser da mesma altura ou não, mas todos estão assistindo. Então, quando a gente tem um debate, às vezes mesa de bar, almoço de família, né? Aquelas discussões homéricas assim sobre essas questões, as pessoas não estão percebendo às vezes que o que está embasando a opinião delas é que elas estão partindo de um conceito de igualdade ou de um conceito de equidade, né? E numa sociedade que precisa, né, que é administrada por leis, pelo Estado, pelas os nossos planos políticos pedagógicos, né, pelo nosso material de gestão empresarial, se a gente não prevê e não deixa muito claro quais são os nossos valores e como a gente vê o mundo, a gente não vai pré-pensar, né, para construir uma sociedade de fato inclusiva. Na prática, que é o que a gente está falando, a gente tem essas leis, né? A questão é que o que a pergunta até que estava colocando, como é que a gente pode avançar, já que a gente tem tanta lei, mas na prática não, a gente não bota não acontece, né? A Evelyn disse a fiscalização, infelizmente, Evelyn. Na prática, no Brasil, a gente só começou a usar cinto de segurança, não era para não morrer, era para não pagar multa, né? Então, uma sociedade que é infelizmente regida pelo valor do dinheiro, uma sociedade mercadológica, as pessoas infelizmente só fazem o que é o ideal ou o certo, ou o que a gente acredita como, pelo menos nós, eu e outras pessoas aqui, eu acho, acreditam como o mais justo, o mais inclusivo, se forem multados, né? Não só pela questão financeira, mas por valores mesmo, por terem muito enraizados o valor da meritocracia, por ter muito enraizado esse valor de igualdade, o que importa é que tem que ser igual para todo mundo, não me interessa, entendeu, se tu nasceu diferente. O problema é teu, né? Eu já escutei com todas as palavras, nos mais diversos contextos, da gente chegar em casa e chorar, porque o mundo, infelizmente, é muito assim ainda, né? Eu acho que a gente está aqui para tentar mudar isso, mas eu já escutei. Mas a universidade não é para todo mundo mesmo. Não é o lugar dessas pessoas estarem lá. Né? Então, oi? Né? Eu acho que a chegada das pessoas com deficiência na universidade está chacoalhando nossos conceitos. Os estudos críticos do autismo estão mostrando que o nosso conceito de sociabilidade não explica o nosso mundo. Porque está centrado num tipo de sociabilidade. Que eu interajo, que eu falo, que eu tenho que, né? O nosso conceito de trabalhador ideal, do vestir a camiseta, né? Do participar, do ir na festa da empresa, do se fazer presente, não está dando conta. Esse perfil unitário, homogêneo, não existe no mundo. Ele ou ele é preconizado e pregado e defendido por má fé mesmo,
para defender o espaço de poder, um espaço, né, de trabalho, um espaço de comando, de dominação, que horror, dominação do mundo, agora virei pink o cérebro, mas um espaço de quem dita como o mundo deve ser de algumas pessoas, né? Ou por desinformação, por falta de reflexão, que é o que a gente está dizendo aqui, né? A gente tem introjetado esses conceitos tão do século XIX, né? De mundo que existia o homem, né? Universal, e não essa diversidade humana tão já tão mais conhecida, com tão mais presença no mundo que a gente está vendo hoje. Assim. Falando em superação, parece que a gente ainda não conseguiu superar o século XIX, né? Às vezes. Agora, com relação a... Eu gostei muito também dessa imagem, que é a que traz os bichinhos, né, os animais, e da forma como você explicou, né? Que, na verdade, quando se colocou que a competição, a seleção justa seria quem vai escalar aquela árvore ali, e aí cada bicho tem uma característica, e como você falou, bom, é muito arbitrário dizer, você vai selecionar quem escalar a árvore, e vários desses bichinhos parecem assim, que tem características que impediriam de escalar. O peixe, por exemplo, está dentro do aquário, como é que ele vai escalar? Né? O elefante ele pode até chacoalhar com a tromba, o tronco e tudo, mas não vai necessariamente escalar. Então, assim, é também uma visão muito limitada do que se pode fazer, né? Porque, claro, é uma analogia aqui, é uma charge, mas demonstra exatamente esse tipo de abordagem que é muito positivista, né? Em certo sentido, assim, olha, vai ser isso, e aí está determinado, quando, na verdade, existe toda uma riqueza de experiências, de possibilidades, que não precisam ser eficientes de imediato, por exemplo, já que ciência de base se constrói muitas vezes com aquilo que parece perdulário, que parece ineficiente, assim como, né, corpos diferentes parecem ineficientes, podem parecer um gasto de energia, mas eles também trazem novidades, também trazem inovações a seu tempo, a seu modo, né? Então, acho isso muito interessante, muito enriquecedor. O Marx colocou aqui um dos comentários, a Evelyn também voltou a comentar, eu vou ler aqui. Na palestra de hoje, acredito que estou realmente energizado e emocionado com o que acabei de ouvir aqui. A sua palestra foi muito enriquecedora. Agradeço de coração por ter preparado o conhecimento atual, especial e importante. Foi um privilégio dividir o tempo da palestra com você, professora Valéria Aidos. Perdão, professora Valéria Aidos, obrigado. E a Evelyn Onofre, né, além da pergunta que você colocou, eu vou ler a pergunta inteira para ficar no contexto. Existem muitas leis e políticas públicas em prol das pessoas com deficiência e da acessibilidade, mas que na prática não são tão eficientes por falta de fiscalização. Como você acha que podemos avançar nesse sentido? Foi o que você colocou muito bem, mas a Evelyn voltou a comentar e disse, contanto que todos tenham meios que tornem a escalada acessível e possível para cada um. É bem isso. Eu completaria, Evelyn, que nem tudo, trazendo as teóricas feministas, né? Bom, nem todos ali, por mais que a gente tentasse, a gente tornaria acessível a subida na árvore. E daí eu acho que eu deixo a pergunta, por que todo mundo tem que subir a árvore? Por que uns não podem deitar ali embaixo dela, né? Outros não podem, enfim, só aproveitar a sombra ou fazer outra árvore, eu não sei. A questão é que o mundo a gente também tem as mesmas metas, né? Então, bom, é importante a gente saber que nem todo mundo vai fazer todas as coisas. E eu adoro a geração de hoje, que eles têm uma frase que dizem, e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque eu vou contribuir de outras formas, né? Enfim. E eu acho também, professora, que assim, tem um aspecto que tudo bem, para certas condições, certas situações, você pode até ter uns critérios específicos. Olha, para esse tipo de coisa é necessário dessa forma. Mas a grande reflexão aqui, ela bate, digamos, na limitação da analogia. Toda analogia vai ter uma limitação, ela não vai ser perfeita, né? Sim. Então, assim, eu acho que é exatamente esse o ponto que a Evelyn colocou e que você está trazendo também. Essa imagem, ela vai mostrar uma situação que, na verdade, vem sendo imposta onde não é necessário, né? Então, assim, por exemplo, existe um tipo específico de atuação profissional muito técnica, muito detalhada,
na qual, sim, você precisa de determinadas características para cumprir aquilo. Mas isso é uma exceção absoluta, assim, muito pequena, frente à sociedade que exerce controle dessa forma como a Charge está trazendo, né, que impõe barreiras onde absolutamente é desnecessário, e é inconveniente e é injusto, enfim. Então, acho que é um pouco essa provocação de reflexão a respeito das visões e valores que a gente tem a respeito da sociedade, do que é realidade, do que a gente constrói a partir disso. Eu estou falando besteira? Ou Não, tudo... imagina. Nessa imagem é uma sociedade para macacos, né? E nós temos uma sociedade para ouvintes, uma sociedade para videntes, uma sociedade para corpos que caminham, né, de alguma forma, né? E eu acho que eu não só o que eu acho que eu não comentei que era importante também como se fosse uma ferramenta para um tipo de corpo. Então, a gente tende a ver acessibilidade, né? Vou botar rampa para cadeirante. Se não tem cadeirante, não precisa rampa. E a gente esquece que pode ter uma senhora de 80 anos que vai ter que subir com a bengala, né? Então, eu vejo, por exemplo, eu tive numa reunião com o pessoal da arquitetura que estavam acessibilizando uma igreja no bairro. E, de acordo com a BNT, a rampa para o cadeirante tinha que ter 80 centímetros de largura, uma coisa assim. E eles não se davam conta de que, se eu estou com alguém do lado, se eu preciso de alguém do meu lado, aquela rampa tem que ser mais larga, né? E eles tinham uma escada que eles não tiravam de jeito nenhum, e daí a rampa não encaixava, e não passou pela cabeça deles tirarem a escada e deixar só a rampa. A rampa todo mundo sobe, a escada não. Se tu quebrar o pé, tu não sobe a escada, mas sobe a rampa. Se tu for idoso, tu não sobe a escada, mas sobe a rampa. Se for um bebê, tu não sobe a escada, mas tu sobe a rampa. Então, por que a nossa sociedade não é uma sociedade de rampas? Se todo mundo sobe rampa e só alguns sobem a escada. É nesse sentido o acesso universal, né? Por que os números dos andares de um elevador não são bem baixinhos para a criança conseguir apertar no 11, o cadeirante conseguir apertar no 12, a senhorinha, né, que é velhinha, que não consegue mais levantar o braço, conseguir apertar, e não só o cadeirante poder ter acesso aos números. Se todos os elevadores pensassem a partir do acesso universal, eu já nem pressuporia colocar lá em cima os botões para os andares, vocês entendem? É uma sociedade pensada para um padrão corporal único. Tem muito a ver com o que a Evelyn acabou de colocar aqui, né? Até hoje, um dos meios de segurança digital que comprova que somos pessoas e não robôs, né? Isso para os sistemas de informação, é através do CAPTCHA, algo totalmente inacessível para pessoas com deficiência visual que usam leitores de tela. Inclusive, exatamente por isso, né? O CAPTCHA ele dificulta a leitura para poder, supostamente, daí identificar que aquele é um ser humano e não um robô que está automatizando o acesso. Então, ele intencionalmente dificulta e isso torna as coisas bem mais difíceis nesse caso de ledores, né? Ou leitores de tela. Sim. A pessoa não pode prosseguir sem a ajuda de uma pessoa vidente, uma grande barreira digital. Bem interessante. Os exemplos se multiplicam. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. E a gente precisa ficar bastante atento a isso. Você falou, por exemplo, da questão, a gente já está encerrando, tá, gente? Mas, por exemplo, vários shorts, né, de Instagram, Reels, eles têm colocado legendas, né? E isso, eu acredito que tenha sido pensado assim, especialmente para as pessoas assistirem no meio público, não incomodarem os outros, você poder assistir no silencioso. Mas isso reflete de maneira acessível para algumas pessoas que podem ler. Então, assim, como você falou, é uma via de mão dupla. Você pode, ao promover a acessibilidade, pode não, em geral tende a ir muito além, porque você ajuda, não ajuda, você dá acesso adequado a pessoas com deficiência, a imigrantes, pessoas que não falam português ainda tão bem, né, que não estão tão apropriadas daquilo, mas talvez tenham uma facilidade maior com a leitura, e assim por diante. Então, de fato um tema que nos atinge a todos, basta a gente mudar um pouco essa visão, que é muito estanque, na maioria das vezes, e eu acredito que a sua palestra, professora, contribuiu muito para que a gente tivesse aí um pouco mais de clareza sobre isso.
Antes de encerrar, a gente só queria pedir encarecidamente aos que acompanharam, né? A Evelyn aqui está parabenizando pela palestra e pela discussão, e parabenizo a todos aqui que estão presentes, certamente contribuíram. Eu ia pedir que, por favor, façam a avaliação que a gente tão carinhosamente desenvolveu para que a gente reforce o que a gente tem feito de certo, né? Que a gente corrija o que tem sido feito eventualmente errado, e avaliem a professora também, que eu tenho certeza que vai ser uma ótima avaliação, tá bom? Valéria, muito obrigado pela sua participação. Se tiver aí considerações finais, fique à vontade, tá? E então é isso. Então, eu acredito que todos estão satisfeitos. Obrigado, gente. Até a próxima. Na terça-feira que vem, a gente vai ter uma palestra especificamente sobre depressão ou tristeza, né? E a questão da prevenção ao suicídio. É necessário a gente falar disso, né? E tratar também é um tema muito delicado, mas necessário que a gente também traduza isso de uma maneira mais interessante para a nossa população em geral, tá bom? Muito obrigado, sejam bem-vindos aos novatos e até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.